Olá, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Chegamos finalmente à aula de começar a falar de nazismo. Vocês e o resto do mundo, né, amam essa temática, apesar de ser bem violenta, de ser autoritária. Eu gosto muito dessa aula também, para as pessoas entenderem melhor, para vocês, todo mundo entender melhor o que significou o partido nazista, né, o que significou o governo nazista. Também para vocês entenderem e ajudarem as pessoas a explicar, por exemplo, conceitos do autoritarismo, né? Para a gente sempre identificar, porque, não sei se vocês sabem, mas o adepto ao neonazismo tem aumentado muito no mundo, principalmente, talvez não adeptos em geral do neonazismo, mas muito adeptos de algumas ideias, né? Tipo, algumas características do nazismo e do fascismo no mundo. Então, acho que para a gente, né, tomar cuidado com esse tipo de conceito, né, para a gente pensar que como é que a gente chegou a isso, né? A gente vai falar até do Primo Levi, vou explicar quem que é o Primo Levi, e o Primo Levi escreve um livro dizendo, né, que homem é esse, como é que o ser humano conseguiu a capacidade de criar, por exemplo, campos de concentração, a capacidade da violência chegar a tanto, né? Então, essas aulas, elas não são interessantes só porque elas, né, pelo tema, né, e ver, ela, de certa forma, ela ajuda a entender vocês a perversidade que é esse tipo de ideologia. E para vocês tomarem cuidado também, né? É para entender que, por exemplo, a ideologia fascista e nazista, por exemplo, no mundo, ela se utilizou muito, né, do radicalismo, do autoritarismo, e ela, dentro da ideia de totalitarismo, né, ou seja, de que ela tem um domínio total sobre a sociedade, né, em que ela está inserida, esse domínio total é como eu falei para vocês, é na literatura, né? Pensa na menina que pensa no livro e no filme, a menina que roubava livros, né? Em que eles falam de que os nazistas foram um dos principais também destruidores de livros no mundo, porque a maior parte desses livros que eram destruídos, eles não cabiam na ideologia nazista, né? O fascismo também fez isso na Itália. O cinema tinha um tem que de patriotismo, a música não era à toa, tem muitos tipos de músicas que não eram mais aceitas. Era valorizado, por exemplo, a música clássica alemã, né? O Hitler mesmo adorava Goethe e na literatura, assim como adorava Webel na música, que é muito clássica, ela é instrumental. É, a arte, nossa, quantas pinturas, quanta arte não foi roubada dos judeus e de outras pessoas, porque eram considerados, não podia ter, né, uma arte. Assim como a arte, muita boa parte da arte foi destruída pelo nazismo porque não se adequava à ideia né, da arte nazista. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente pensa na ideologia fascista, quando a gente estuda tanto essa palavra ultimamente, do fascismo, do nazismo, de que é isso? É a tentativa de um governo moldar, né, todos os conceitos e todas as qualidades da vida do seu povo. Então, por exemplo, ele vai buscar cuidar, ele vai tipo falar qual que música que é boa, vai dizer qual que é a arte que deve ser né, apreciada, qual é a literatura que deve ser lida, né? É por isso que os nazistas, os fascistas perseguiram muito intelectuais, perseguiram muitos cientistas, porque muitas vezes as teorias não cabiam naquilo que o partido nazista e o partido fascista na Itália falavam. Vários artistas foram perseguidos, porque a arte, sim, tem um pensamento, uma expressão livre, né? Esse pensamento livre, esse pensamento que você pode criticar, que é aberto para crítica, não é aceito por eles. Então, uma das características é essa perseguição, né, a essas pessoas, nessas classes. Outra coisa também é
uma valorização de palavras que muitas vezes parecem muito boas. Por exemplo, a gente ouviu, né, na aula passada, eu comecei a aula aula passada com vocês, com o discurso do Mussolini e o discurso do Hitler. Para vocês, né, talvez seja um choque de que não existia no discurso deles, muitas vezes, nada tipo que parecia demais, né? Nada que parecia muito radical ou parecia, né, autoritário demais ou violento demais. É por causa disso. Existe no discurso deles muita palavra pátria, existe muito no discurso deles a palavra família, existe muito no discurso deles a palavra Deus. Mas aí a gente se questiona, tem que sempre se questionar quando a gente fala muito esses termos, que termos, para quais, que formato que são, que formato é essa família, sabe? A família é um termo que se mudou muito. Há 1000 anos atrás, a família não significava o que família é hoje, né? Não, nem todo mundo podia fazer parte dessa família. Há 1000 anos atrás, os mesmos deuses não eram aceitos, mesmo que Deus que é, que religião que é. Então, liberdade mesmo, a mesma palavra liberdade há 1000 anos atrás não significa a mesma liberdade de quem que é livre hoje, quem pode ser livre hoje, né? E a pátria? Que pátria que é essa? De que pátria que nós estamos falando? Que pátria que é nossa? Que pátria que não é nossa? Né? Uma pessoa que vem buscar abrigo, cidadania, mudanças num país novo, ela não pode ser, será que ela pode fazer parte dessa pátria também, né? Ou essa pátria é somente daqueles que nascidos nela? Então a gente tem que questionar tudo isso. Quando vocês ouvirem muitos essas palavras, quando um governo fala demais esses tipos de palavras, a gente tem que ficar em observação, tá? Qualquer governo que seja, porque esse tipo tem que pensar nisso. Que construção, que termo, que conceito que ele está falando? Por quê? A quem significa tudo isso? Então, a aula que a gente já estava falando e a aula que a gente vai falar agora de nazismo é para trabalhar muito isso. É para trabalhar o nosso senso crítico, muito de observação, né? Para a gente ter uma noção de que, para a gente se adequar para nunca que mais isso ocorra novamente, né? Esse tipo de autoritarismo não surja novamente no mundo, nem no nosso país, nem no mundo. Pessoal, o material que eu vou usar para a gente manter essa aula é continuação do material que a gente viu na semana passada. Eu tinha ido até o fascismo, agora eu vou trabalhar com o nazismo, depois governos autoritários como o de Salazar em Portugal e o de Franco na Espanha, tá? Então vamos lá com todo mundo. Por que a gente, né? Por que chegou a esse que chegou, né? Quais são as causas de levar as pessoas a adotarem, tanta gente adotar o Partido Nazista na Alemanha? A gente precisa lembrar para isso nas consequências, né, de antes. Precisa lembrar um pouco do imperialismo e de Primeira Guerra Mundial. Se vocês lembram, quem que ganhou a Primeira Guerra Mundial? Que lado que ganhou a Primeira Guerra Mundial? Inglaterra, né? França, Rússia, Estados Unidos, que entra bem lá no finalzinho, né? E no fim a Itália, que vira a casaca bem de última hora e, né, vira pro lado dos ganhadores. No fim, quem que perde? Tá lá, quem tá do lado? Tá, a Alemanha e suas colônias, né? E o Império Austro-Húngaro. Lembra que o Império Austro-Húngaro é dividido em duas nações, que acaba sendo a Hungria e a Áustria. O que acontece com a Alemanha? A Alemanha sai como a causadora geral da guerra, né? Aquela que, se chegou ao que chegou, a culpa é dela. Então, o que a Alemanha teve que pagar as consequências disso? E pagou praticamente sozinha, né? Nem a Itália pagou tanto. A Itália somente não ganhou tudo aquilo que os lados, que os vencedores estavam na guerra desde o início, ganharam. A Alemanha vai fazer o quê? A Alemanha vai ser proibida de ter um grande projeto de armamento. Então, ela, por exemplo, não pode ter fábricas de armamentos pesados. Ela tem uma força militar reduzida, né? O exército dela é reduzido para quase nada, somente para a segurança nacional. Vai perder todas as colônias que tinha na África e na Ásia. Todas as colônias alemãs vão ser divididas entre os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial.
vai perder principalmente, que é uma perda dura, dois territórios essenciais à Alemanha, que é o projeto imperialista da Alemanha, que é a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena eram territórios franceses. A França perdeu para a Alemanha no século XIX numa guerra, né, chamada franco-prussiana. Quando a Primeira Guerra acontece, o que acontece com a Alsácia-Lorena volta para a França. Por que tanta disputa assim? Porque ela fica numa região que ela é bem divisa, tá, entre os dois países. O que tem de tão importante na Alsácia e na Lorena? Minério. E lembra, gente, minério de ferro é essencial para continuar você tendo a Revolução Industrial, né? É essencial para o projeto imperialista também, tá? Então, vai voltar. O que acontece? A partir da Primeira Guerra Mundial, o que era, né, o Império Alemão, né, o Grande Império Alemão, que se juntou no século XIX, vai ser chamado de República de Weimar. Essa República de Weimar, né? Então, quem vai ser? Vai ter um rei ainda, mas quem vai mandar realmente, né, vai ser o presidente e o chanceler. O que é o chanceler? O chanceler nada mais é do que o cargo chamado primeiro-ministro, tá? No fim, até hoje, por exemplo, hoje a gente tem uma primeira-ministra, ou seja, uma chanceler na Alemanha, que está há muitos anos lá também, né, a primeira mulher chanceler na Alemanha, e que o chanceler tem mais poder do que o presidente. O presidente, diferente, por exemplo, do Brasil, que é o maior cargo do executivo, lá não é o maior cargo do executivo. Lá é um cargo muito mais representativo, tá bom, gente? Então, que solução? A Alemanha está destruída, ok? Vamos lembrar, está destruída. Já que a maior parte da guerra foi na Europa. Assim como os outros países da Europa também estão destruídos, mas a Alemanha está um desastre. Não tem mais minério. Acabou, não tem, não dá onde tirar, onde tirar minério, tirar, né, não tem mais colônia, não tem nada. Vou tirar dinheiro, vou fazer o quê? O que ela resolve? Assim como os outros países, né, da Europa, ela vai emprestar dinheiro dos Estados Unidos. Lembra que antes de 29, os Estados Unidos está com toda. Os Estados Unidos é o país que sai mais ganhando da Primeira Guerra, né? Já que o território não está destruído, porque fica na América, já que ganha colônias na África, na Ásia, vai chegar, ganhar influência, vai ter, é o país que tem condições, por não estar destruído, tem condições de mandar investimento e mandar materiais para insumos para, ou seja, produtos para a Europa. Então, o que a Alemanha tem que fazer? Quer dizer, a Alemanha não, a República de Weimar, que por sinal, gente, é essa bandeirinha aqui, ó. Essa aqui, né? Essa aqui é a bandeira sem a marca brasão, é a bandeira que vocês conhecem da Alemanha, né? Com o brasão, esse aqui é a bandeira da República de Weimar. O único jeito é pedir empréstimo aos Estados Unidos, investimento estrangeiro. O que vai acontecer? Esse empréstimo vai acontecendo, a dívida vai acontecendo, vai causar uma superinflação na Alemanha. Mas assim, vocês não têm noção da inflação. Porque eu marquei para vocês, em 1918, um pãozinho custava 63 marcos. Marcos é a moeda alemã, tá? Em 1929, o mesmo pãozinho vai custar 201 milhões de marcos. Por que essa inflação, gente? Não está produzindo. A Alemanha não está produzindo nada. Tem como vender? Não tem. Mesmo as áreas de cultivo ainda estão muito destruídas, precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo ainda. O que acontece com a inflação? Quando a dívida do exterior aumenta muito e você não tem condições de pagar essa dívida e você não consegue produzir o suficiente para que contorne isso, a inflação vai subindo, tá? Quando a inflação começa a subir desse jeito, vai aumentar o número de pessoas simpatizantes à ideia socialista e comunista lá da Rússia. Por quê? Por que eles vão? Porque se os Estados Unidos, que é capitalista, está emprestando dinheiro para a gente, e a gente tem que pagar esse país, e a gente tem que pagar, né, essa forma de capitalismo,
Então, certo seria a gente adotar o socialismo, porque o socialismo, querendo ou não, mantém uma certa desigualdade. Isso começa a deixar a elite da República de Weimar muito atenta ao que está acontecendo. Por quê? Porque eles começam a pensar que na Itália também está aumentando, né, o número de adeptos ao socialismo. Para barrar esse tipo de ideologia socialista, o jeito é começar a se investir em um partido de oposição ao socialismo, um partido de direita, que seja mais radical e que coloque, né, que fale como que a Alemanha tem que sair do problema que ela está. A situação vai piorar. Em 29, quem vai quebrar? Estados Unidos. Estados Unidos quebra. O que vai acontecer quando os Estados Unidos quebrar? Não tem jeito. Quem que os Estados Unidos vai pedir dinheiro, né? Se os Estados Unidos não tem... Quem vai pedir? Ele não vai conseguir pedir dinheiro para ninguém. Quem que a Alemanha vai pedir dinheiro? Danou-se. Não tem como pedir dinheiro. Os burgueses, ou seja, a elite na Alemanha, começa a ficar, né, para trás e resolver achar uma solução para isso. A solução é se aproximar de grupos de extrema mais autoritários que falam que a gente não tem que pagar dívida, entendeu? Mas que a gente tem que investir nesse país. Vai vendo a história. Pessoal, essa aqui, ó, é uma plaquinha da República de Weimar, né? De quando começa a crescer o Partido Nazista. Lá tá, aqui é um arco. Parece aquele arco do triunfo na França, mas esse arco, né? Ele é onde que aconteciam os principais desfiles em Berlim, tá bom? O que vai acontecer? Vai surgir nesse grupo mais radical um carinha que vocês conhecem bem, chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele é um dos pessoas mais radicais do grupo. Ele se torna o líder do partido nazista alemão, né? O Hitler mesmo, ele era alemão? Não. O Hitler, ele era austríaco, mas ele morava na Alemanha há muito tempo. Ele lutou na Primeira Guerra ao lado da Alemanha, tá? Do exército alemão. Então, ele sentia realmente como um alemão. O Hitler, a maior parte do discurso dele, o que ele falava? Ele falava que o problema maior era do próprio povo alemão. Por quê? Porque o povo alemão se deixou conformar pelo fim da guerra. Eles perderam a guerra, tudo bem, mas eles deviam ter se conformado com o resultado da guerra? Não. Para o Hitler, o problema foi esse, foi o problema do exército alemão e do governo alemão de ter aceitado esse tipo de derrota. E para ele fala que o pior grupo dentro do exército alemão eram qual grupo? Em que vocês conhecem bem, os judeus. Por quê? Porque eles consideram que os judeus, além de lucrarem com o final da guerra, eles também foram a maior parte deles que traíram, né, a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Olha aqui a fatinha do Hitler, né? Aqui bem um pouco antes dele dar o golpe de chanceler, né? Do lado do presidente Hindenburg, esse que é o presidente alemão. Gente, por isso eu falo para vocês, sempre vem esse capacetinho aqui, ó, vocês têm que lembrar da Alemanha, tá? Aqui nessa foto, o Hitler ainda não tinha dado o golpe que ele pretendia dar, tá? O presidente Hindenburg percebe que o grupo nazista tem crescendo muito e que não dá mais para fingir que eles não existem mais lá e começa a usar essa simpatia da população pelo grupo nazista, pelo partido nazista, e chama o Hitler para ser ministro, né? O presidente achando, né, que estava ótimo, né? O que acontece? Em 1920, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, como tido como Partido Nazista, vai se unir ao Partido Fascista, porque eles têm ideais muito próximos. Vamos lá, galera, uma coisa que eu não paro de escutar na internet já faz uns 2 anos e que eu quero morrer. Gente, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá. Tia, e esse socialista aí? Esse socialista quer fazer referência a nada mais, nada menos do que a sociedade. Esse socialista, nacional socialista aí, não significa socialismo, gente. Não significa comunismo, pelo amor de Deus, tá? Tanto
que o Hitler abominava os socialistas, abominava comunista, tá? Mandou matar comunista a rodo também, ok? Pelo amor de Deus, ouviu alguém falando isso? Fala. Não, o partido nazista não era comunista, tá? Somente tais socialista, que significa sociedade, pensando no social, pensando na sociedade, no meio, tá? Eles não significam isso. O partido fascista e nazista, eles são de direitas. Gente, também não acha que só vai ter partido, né? Só é de extrema violência, tudo mais, totalitário do partido de lado direito, tá? Como eu já falei para vocês lá na aula passada. Tem, por exemplo, um governo totalitário, ultramente autoritário, que foi o stalinismo, tá? Que foi o Partido Comunista na Rússia. Então, tomem cuidado somente com isso, tá? Não se deixem enganar pelo que os outros falam. Vocês têm que aprender isso. O que acontece? Os dois partidos, o Partido Fascista e o Partido Nazista, têm ideais extremamente radicais, que quer tirar o país, os dois países, Alemanha e Itália, realmente do problema. O que acontece? Estados Unidos quebra? A gente não está podendo pagar a dívida. Vamos fazer o quê? Vamos começar a investir no país, gente. Tá? Para começar a investir no país, o Partido Nazista começa a tentar conseguir ter a maior parte das cadeiras dentro do parlamento, que nem o Partido Fascista fez lá na Itália. Tá? O Partido Nazista, assim como o Partido Fascista, também, né, deturpou as eleições para não tanto como o Partido Fascista na Itália, mas também deturpou as eleições para botar mais gente lá no poder, né? Quanto mais gente no cargo do parlamento, melhor para votações. Ok? O que acontece? O Hitler está crescendo, o Partido Nazista está crescendo. O Hindenburg chama o Hitler para virar o chanceler, no fim das contas. Fala, ó, né, pessoa, né, grupo muito autoritário, né, grupo tem muitos simpatizantes aqui na Alemanha, vou chamar esse cara para ser chanceler, né, o primeiro-ministro, tá? Esse aqui é um botãozinho, gente, que vocês podem ver, né? Aí vem a tal da suástica. Suástica, pessoal, é esse símbolo, para quem nunca ouviu falar, que eu acho, duvido, mas suástica nada mais é do que esse símbolo, tá? Que estava nas bandeiras do Partido Nazista. Bora lá continuar. O que acontece? Quando o Hitler chega a chanceler, né, ele percebe que ele tem nas mãos ali um grande poder, né, já que ele é o principal, ele é o maior cargo executivo dentro da República Weimar, tá? O que é a primeira coisa que ele faz quando chega lá? Acabar com a oposição, gente. Por que é importante acabar com a oposição? E quando um governo autoritário pode, ele acaba com a oposição. Sem oposição, tem alguém para tirar os lados do poder? Não tem, não. Apenas fica o Partido Nazista lá. E o Partido Nazista ele era tão radical, mas tão radical, que ele realmente levava a ferro e fogo o negócio. Fazer o quê? Se você não concorda comigo, se você não concorda com o nosso partido, você tem duas alternativas. Você pode sair do partido, desistir dele, né? Mas também não ter mais uma prática política. Ou você pode não desistir dele, continuar virando oposição nossa e vai ser morto por traição. Sim, traição, gente, porque nós somos a Alemanha, né? O Partido Nazista dera a ideia. Eles são a Alemanha, eles são um símbolo, o Partido Nazista é um símbolo da Alemanha, Hitler se torna um símbolo da Alemanha. Então, né, vai crescendo essa onda, né, do Partido Nazista. E na ideologia dele, começa, né, o status de autoridade de violência. Proíbe-se a greve. Por que proibir-se a greve, gente? Porque todo governo autoritário não gosta de greve, não gosta de manifestação. Porque normalmente greve, manifestação é contra o seu governo. Então, normalmente, né? O que o Hitler, todo governo autoritário também faz?
corta, destrói jornais de oposição. Por quê? Eu vou deixar circulando por aí um jornal que faz crítica a mim. Como eu falei para vocês, o pensamento fascista, às vezes, eles não dão chance para o pensamento contrário. Não pode haver a crítica, entendeu? Então, destrói oposição. Também, para que Hitler e o Partido Nazista consigam controlar tudo isso que acontece na República de Weimar, é criado a Gestapo. A Gestapo, o que é? A polícia secreta do Estado. É aqueles caras lá que se entravam tudo, se fingiam de tudo. Os caras entravam até entre os judeus para saber traidores, entendeu? A Gestapo, ninguém sabia quem era da Gestapo. Ao contrário da SS. A SS era uma polícia do Partido Nazista que significa a segurança do partido. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, ó, sempre que vocês verem esse SS aqui, ó, vocês saibam, tá? Que significa? É a polícia do Partido Nazista, tá? Olha aqui os símbolos, eles sempre estão chapéuzinhos, tá? Esse é o uniforme do Waffen da SS, tá? Se vocês, aqui vocês não vão conseguir ver, mas os símbolos, todos eles dentro, aparecem muitas vezes da SS, e todos os uniformes vão começar a ter esse formato com também, sempre no braço, tá? Esquerdo, a suástica alemã. O que acontece com isso? Quando Hitler consegue essa força, o Partido Nazista também, ele se fecha a um ponto de que, né, eles vão começar a ter obra pública. Lembra que eu falei, gente, quando um país quer recuperação econômica, ele começa a investir em obra pública. Por quê? O dinheiro vem do Estado, tá? Cria-se trabalho para a população, tá? E depois isso vai pertencer ao Estado. Por isso, muita obra pública. E para fazer obras públicas é necessário realmente muitas pessoas para isso. O Hitler e o Partido Nazista vai ligar para nada e vai começar a se militarizar sim. Só que de uma forma que ninguém sabe direito o que está acontecendo dentro da Alemanha. Que a Alemanha ela se fecha. Então ela começa a voltar a se militarizar, a criar-se fábricas de militarização, né? A abertura de fábricas também é bom, porque a abertura de fábrica é geração de emprego, né? Então, vai começar a se militarizar, juntar mais pessoas para isso. E vai crescer muito isso. Isso, quando chegar lá, por que o Hitler não vai declarar a guerra, né, à toa em 39? O Hitler vai, desde a década de 20, a República de Weimar, ou seja, a Alemanha, ela está se militarizando, ela está se refazendo, bem de forma escondida, assim, para quê? Para que ela possa depois entrar na Segunda Guerra Mundial, declarar a guerra e conseguir de novo expansão territorial, conseguir de novo consumo e tudo mais que o que ela precisa, que é o que a gente falou que eles estavam atrás, né? Território, onde tenha produtos, né, para fazer manufatura, matéria-prima e consumidores, tá? Então, o Hitler ele só vai declarar a guerra quando ele vai invadir a Polônia, quando ele já está muito bem militarizado. A Alemanha já vai estar muito bem fortalecida nisso. Só vai ter condições disso em 39 por causa disso, porque eles vão ter quase 20 anos tendo uma recuperação, fazendo uma recuperação, tanto econômica como militar, já para conseguir fazer isso. Para isso, vai começar a crescer um outro problema junto. Como eu falei para vocês, gente, um governo totalitário, que é um governo super autoritário, ele vai se fixar em certas ideias para moldar a forma da ideologia dele. No caso do nazismo, ele vai se aproximar muito da ideia do antissemitismo. O antissemitismo já existe, ó. Gente, o antissemitismo, a ideia do antissemitismo, o que é o antissemitismo? O ódio aos judeus já existe desde o Egito, meu povo, tá?
Então, como uma outra religião, todo mundo fala, né, que judeu vai para Canaã, achar o lugar que é Jerusalém, né, que é a terra dos judeus, tal, né? Mas os judeus sempre estiveram espalhados por várias regiões. Então, já teve violência antissemita na Rússia muito forte, perseguição de judeus muito forte na Rússia. Mas o que a gente mais lembra? Realmente, que acho que é o pior, que realmente foi o Holocausto na Alemanha nazista. Então, vamos lá para a Alemanha nazista. Como eu falei para vocês, o nazismo vai pregar um forte antissemitismo. Por quê? Por que ele vai considerar os judeus culpa? Lembra da Primeira Guerra? Os judeus traíram, os judeus não fazem parte da terra, eles não estão ligados à terra alemã, que nem os alemães, né? Os judeus são judeus, né? Parte da religião também, porque Hitler e o Mussolini, por exemplo, eram católicos, né? Os judeus também têm apego, né, além da religião e fora coisa, os judeus têm um tipo de controle em que normalmente eles até conseguem ganhar muito dinheiro, são grandes investidores, sempre foram historicamente grandes investidores. O que vai acontecer? O Partido Nazista também vai falar que a culpa é deles, eles só pensaram no dinheiro, no fim traíram a nação, né, a nação alemã, e uma das culpas foram pagos pela Primeira Guerra Mundial. Muitos deles, dos judeus, realmente saíram bem como bancário. Muitos judeus eram bancários no fim da Segunda Guerra Mundial. Isso vai aumentar o ódio da população. Aí começa a ideia fortemente, né, da raça ariana. O que é a raça ariana? Gente, a raça ariana é a chamada, que é a branca, né, o tom da pele branco do europeu, que era considerada para muitos, é considerada até para muitos até hoje, infelizmente, uma raça superior. Por que essa coisa? Aí a gente tem que lembrar, pessoal, daquela aula que eu falei lá do imperialismo e de teoria racial. Vocês lembram que eu falei de algumas teorias raciais? Uma delas, lembra, é o evolucionismo social. O que acontece? Em que os brancos são considerados, tiveram uma evolução melhor que os asiáticos, né? Então, os europeus tiveram uma evolução melhor do que os asiáticos e os indígenas na América. E, por último, quem estava último da evolução são os africanos, tá? Então, isso vai mostrar que se a raça ariana é a superior, é a raça mais pura, né, dos alemães, logo os judeus que sempre se migraram são uma raça impura, tá bom? O que vai acontecer? Os alemães vão levar adiante essa ideia da raça pura, né? E eles falam o quê? Vamos eliminar as raças que são miscigenadas, as raças impuras. É por isso que o Partido Nazista, né, o fascismo, o nazismo não vão só perseguir judeus. Eles vão perseguir tudo aquilo que vai teoricamente contra a moral da sociedade, né, alemã e da raça pura. O que isso quer dizer? Vai ter nos campos de concentração judeus, a maior parte. Vai ter nos campos de concentração ciganos. Por que ciganos, tia? Porque ciganos não têm apego à nação, eles não são apegados a uma única terra, né? Eles são apegados aos povos deles, não são apegados, por isso eles iam se mudando. Isso para os alemães era muito ruim, porque, tipo assim, a gente está defendendo uma nação, a gente está defendendo uma pátria que a gente está supervalorizando. E vem esses caras aí, e que eles não se dizem, né, parte da nação, por que eles estão aqui? Então quer dizer que eles só estão sugando. Vai ser cigano, vai ser perseguido também. Negros. Gente, o negro é meio óbvio. O Partido Nazista, né, assim como o antissemitismo, vai ter um ódio muito grande de negros, porque vai considerar que eles são a raça extremamente impura e que não evoluiu, tá? E qual que é o perigo do negro lá dentro? O perigo da miscigenação. Então, era necessária a eliminação de negros também dentro da Alemanha. Deficientes.
Gente, a Alemanha nazista, ela vai ter um princípio, assim, um foco muito forte na educação física, né? E na valorização do corpo. Da onde que veio essa ideia? Que a ideia é de que eles são herdeiros dos grandes povos gregos, né? Daquele corpo sarado de grandes guerreiros. Eles são descendentes daqueles que criaram o Ocidente, né? Eles são, a gente sempre fala que, né, que quem criou a ideia do Ocidente, dos povos ocidentes como da Europa, é a Grécia, a Roma. Então, essa ideia vai ser pega pelo Partido Nazista e vai focar muito isso. Então, qual que é a valorização do corpo perfeito? Gente, o nazismo vai se focar muito na educação física, na disciplina de educação física, e vocês podem até perguntar para o professor Ricardo, que eu acho que ele teve essa aula também na graduação, por quê? Porque né, a educação física não vai funcionar somente como um esporte, vai funcionar como um treino do corpo, tá? O que é esse treino do corpo? Ele é baseado nos espartanos, na ideia de guerreiro. Então, o corpo vai ter aquele corpo perfeito, vai ter aquele corpo sadio, tá? Aí vocês me digam, lá em Esparta, na Grécia, lá muito antes de Cristo, o que acontecia na cidade de Esparta? Os deficientes também eram eliminados. Por quê? Porque o guerreiro não pode ter para eles nenhum tipo de deficiência. Logo, se houver uma miscigenação com esse deficiente, a probabilidade do filho nascer deficiente é grande. Assim se fazia em Esparta. Assim se fez também na Alemanha nazista. Tá? Homossexuais. A ideia de um homossexual era absurda para o nazismo. Porque se eles falavam tanto da família, de Deus e tudo mais, para a condição do que eles falavam, era imoral ser homossexual, né? O homossexual nunca vai poder gerar um filho. Então, essa ideia é muito imoral. Logo, perseguir homossexuais. Entre outros, né? Vai ter perseguição de quem não ia contra a ideia dessa, né, dessa raça e dessa construção dessa nação pura, tá? E alemã. Aqui estão algumas fotos para vocês, né? A gente tem tipo, milhares de fotos do Holocausto por aí. Aqui vocês podem ver, acontecia muitas vezes com umas camas, né? Que nos campos de concentração e nos guetos, muitas vezes. O que era um gueto, gente? Gueto eram os bairros da onde eram aquelas pessoas excluídas, tá bom? Viu, onde as pessoas dormiam, né? Não tinha colchão, não tinha nada. Eram separados, por um lado, mulheres, né? Por outro lado, muitas vezes mulheres e crianças, e do outro lado, os homens, né? Aqui, vocês podem ver que começou com o antissemitismo, né? Os judeus já deviam ter percebido, né, o cerne do problema. Quando começou a ter que identificar, os judeus terem identificação. Primeiro começou com identificação de documento. Você tinha um documento dizendo que você era judeu. Primeiro foi a identificação, criaram certidões para os judeus. Segundo, depois começou a identificação de comércio ou propriedade de judeu. Então, todo o comércio tinha que ter escrito, né, judeus na porta. Não, se fosse estabelecimento de judeu, tinha que ter. Depois começa para eles serem identificados na rua, a costurar em todas as roupas deles essa estrela de Davi, que é a estrela, né, dos judeus, né, essa aqui é amarelinha, em todas as roupas. Por último, chega ao ponto de quando eles vão para os campos de concentração, né? Por isso que é a ideia do menino pijama listrado, que essas roupas de prisioneiros, que a maior parte deles tinham que tirar roupas, né? Muitas vezes eles tinham que tirar as roupas, o cabelo era raspado e ficavam com o mínimo do mínimo para que ele possa somente trabalhar. Chegando a essa situação, gente, o campo forçado de concentração, né, era muito pouco alimentado, pouca água, tá bom? Então, essas imagens já começam de como que é o campo de concentração,
A gente vai falar um pouquinho mais quando tiver na Segunda Guerra Mundial, o tema da Segunda Guerra, que aí sim nós vamos falar de Holocausto e vou ver gente chorando, beleza? Lembra que eu falei que eu ia falar sobre o Primo Levi? O Primo Levi, gente, é esse senhorzinho aqui, ó. Quem foi o Primo Levi? O Primo Levi, né? Até eu coloquei aqui Primo Levi, narrativa de horror. O Primo Levi foi o quê? O Primo Levi, ele era um químico, né? Um químico judeu italiano, que ele foi enviado ao campo de concentração mais famoso do mundo, Auschwitz, na Polônia, né? E que ele conseguiu sobreviver, porque ele foi enviado em 44. Lembre-se que a guerra acabou em 45, tá? Então, ele ficou um ano em Auschwitz, ele conseguiu sobreviver, o que é tipo, muito difícil. Mais incrível ainda é ele ter sobrevivido quando os alemães perderam, porque muitos dos alemães mataram geral nos campos de concentração, e só para não ter sobrevivente, tá? Quando ele sai, né, ele sobrevive, ele vai contar a história do horror do campo de concentração. Então, ele escreve um livro que se chama, e é um dos livros talvez mais explicado no mundo, se chama É Isso um Homem? Né? Por que esse título? Ele vai dizer como é que o homem, em toda a sua moral, em todo o seu pensamento, consegue ter a noção de criar o gueto, como que é a vida dentro do gueto, e como ele consegue criar o campo de concentração, que é aquele lugar horrível. Vai ser tão louca essa obra. O discurso, a narrativa dele é tão louca, eu já li, aconselho a ler, quem gosta de tema da Segunda Guerra Mundial, que vai ser uma das obras memorialísticas, ou seja, obras de memórias mais famosas do século XX. Então, vou ler um pouquinho aqui com você rapidinho. Estamos transformados em fantasmas, como os que vimos ontem à noite. Pela primeira vez, então, nos damos conta de que nossa língua não tem palavras para expressar essa ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mas para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Não é mais o nosso. Tiramos-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome, porque, né, não sei se vocês lembram, eles não têm mais nome, eles se tornam um número. Não, roubarão também o nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. Imagine-se agora um homem privado não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, tudo, enfim, rigorosamente tudo o que possuía. Ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade e discernimento, pois quem perde tudo, muitas vezes também perde a si mesmo, transformando em algo tão miserável que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, na melhor das hipóteses, considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da expressão campo de extermínio, bem como desejo expressar quando digo chegar ao fim. Tá? Esse trechinho, né, para vocês entenderem por que chama, né, é isso um homem, né, tipo, de que ele de chegar ao fundo mesmo, de tudo dele ser tirado. Será que ele pode ainda ser chamado de homem? Será que ele pode ainda ter um nome, né? E como que a ideia que a Hannah Arendt, que eu falei para vocês, expressou de como é possível o ser humano ter criado um sistema como campo de extermínio para colocar outros seres humanos lá dentro, tá? Então, comecem a pensar sobre isso. Isso aqui não é só para chocar vocês, gente. É para vocês terem uma noção de como o homem pode chegar no fundo do poço. E por que a gente tem que ter a gente tem que prestar tanta atenção nos sinais quando a gente vê governos autoritários demais crescendo, tá? Então, governos autoritários, tipo como o fascismo, como o nazismo, tá? É isso que levou o Partido Nazista e o Partido Fascista no mundo. Bom, o Partido Nazista, o Partido Fascista e
o Partido Comunista na Rússia são exemplos de governos totalitários. Vamos lá diferenciar um pouquinho. O salazarismo, tá? Que foi um ditador em Portugal, vai ter um governo autoritário, porque não é totalitário, porque ele não vai chegar ao nível de forçar, né, como a ideologia para todos os campos da sociedade, como os outros partidos. Mas ele vai se tornar menos pior? Não, tá? Um governo autoritário, ditatorial, ele sempre é um governo que priva liberdades. Sempre é um governo que é focado em um único interesse, de um único grupo. Por isso que é ditadura. O salazarismo foi uma ditadura, ou seja, um governo autoritário dentro de Portugal, que começou em 26 e vai durar até 74. Olha quantos anos, né, de ditadura em Portugal. Vai acontecer, né, o golpe de Estado em 1926. Por quê? Porque também começa a ganhar-se o comunismo começa a ganhar força dentro de Portugal para barrar, assim como na Alemanha, assim como na Itália, né, o movimento comunista, os militares, né, e esse grupo que fazia parte, o Salazar, tiveram que crescer e dar o golpe para que, né, não desse continuidade. Com o golpe de militar vai ser até 33. Depois de 33, vai ser ainda a ditadura. Mas vai ser uma ditadura civil. Por que uma ditadura civil? Porque quem era o ditador, ou seja, o líder da ditadura, era este homenzinho aqui na foto de vocês, Antônio Salazar. E o Salazar, ele era militar? Não. O Salazar, ele era um civil, como nós somos. O Salazar, ele foi um professor, né, que ele foi escolhido pelos militares para ser o ministro de Finanças, porque Portugal estava quebrado também, por causa da Primeira Guerra Mundial. Como o Salazar conseguiu dar uma certa manutenção nas finanças de Portugal, ele depois virou, né, foi ganhando mais títulos dentro do Estado Novo, né, que é esse Estado ditatorial em Portugal. Ele é o único ditador que vai ficar muito tempo, né, em Portugal. Só vai acabar a ditadura de Portugal com a Revolução dos Cravos, tá? Então, vai voltar a democracia de uma forma pacífica? Não, somente através de uma revolução que vai voltar. Depois a gente vai falar disso. Quais motivos que levaram? Que eu falei, vai ser uma crise financeira inflacionada, porque ela vai ser de Portugal, também vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, né? E, principalmente, vai se envolver do lado da Itália e da Alemanha, ou seja, do lado que perdeu, criando-se mais dívida, né? Vai necessitar mais impostos, porque, né, como eu falei para vocês, na guerra depende de dinheiro, galera. Para manter soldado na guerra e tudo mais, a gente precisa de dinheiro. O que vai também levar? Vai aumentar cada vez mais, assim com aliado com o Partido Nazista, um discurso muito conservador da Igreja Católica em Portugal. Porque, não sei se vocês sabem, Portugal é extremamente católico, tá bom? Salazar, sendo civil, ele vai ganhar uma simpatia maior da população, né? Dando essa estabilidade, vai acontecer golpe dele, né? O Salazar vai se tornar o líder, né? Vai se tornar o ditador por muitos anos, o líder único, ou seja, quando é uma ditadura sem oposição em Portugal, né? Por isso que ele vai assumir como primeiro-ministro. Quais são as características principais, gente, do governo de Salazar? Vai ser antidemocrático, né? Porque ditadura nunca é democrática, gente. Ditadura acaba o quê? Ditadura normalmente tem a ajuda do exército. Ditadura é sempre um líder ou um grupo, né? Um grupo que só tem um ideal. Ditadura normalmente tem censura. Ditadura não pode ter oposição. Ditadura não tem greve. Também lembra que não pode ter oposição. O governo Salazar vai ser meio antiliberal. Fala, mas tia do céu, se ele estava criticando o comunismo, como é que ele vai ser antiliberal?
Sim, o que que acontece? Ele não vai ser totalmente liberal, porque ele vai achar que o governo tem que fazer manutenção de algumas finanças dentro da economia e também da política, né, em Portugal. Então, aquela ideia de liberdade, né, deixa-se a economia, né, reger por si só e tudo mais, que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, o Salazar não acreditava que funcionava. O que era um corporativismo? Ele dizia que o Estado tem que se colocar como mediador entre os conflitos de patrões e empregados. Por quê? Porque para se ganhar os sindicatos, se os sindicatos ganharem, que é o sindicato como, né, como uma de cooperação, né, os sindicatos são cooperativos. Né? Se os sindicatos ganham força, quer dizer que o trabalhador também ganha força. Se o trabalhador ganha força, não tem como defender o patrão. E o patrão é que, para eles, é bom, né, gente? Que é o patrão que tem o dinheiro todo, né? Então, ele era a favor do corporativismo. Salazar defendia o colonialista. O que é isso? Portugal vai defender as colônias dela até o último momento que puder. O que acontece? Aqui, vocês veem uma mapinha do que já foi de Portugal algum dia, pelo menos. Tá? Essa parte azul já foram colônias portuguesas. Tanto que vai defender até o último que Goa, que é uma cidade na Índia, ela vai conseguir só a independência dela em 74, 1974, gente. Segunda metade do século XX. Como vocês veem que Portugal vai tentar manter, né, o colonialismo, dizendo que eles têm direito a essa colônia, né, porque eles exploraram e tudo mais até muito tempo. Só vai, né, realmente, Portugal só vai perder todas as colônias dele quando houver todas as independências, né, da África e da Ásia, na segunda metade do século XX. Vai ser um partido, né? Vai ser uma administração de Salazar extremamente conservadora, gente. Tinha uma moral, uma ideia de moral católica muito forte. E vai ter sempre aqui, né, aquelas mesmas coisas que acontecem em toda ditadura. Vai perseguir os partidos políticos e opositores. Gente, não pode, né, ter oposição para ter crítica. Vai ter censura. O que é a censura lá? E foi aqui no Brasil, e a censura normalmente acontece no mundo. É quando normalmente deixa circular certos tipos de mídia e deixa, certo, né, nos meios de comunicação, só aquilo que ele quer, e com uma ideologia oficial, ou seja, o pensamento oficial do governo. Vai ser super anticomunista, tá? Tanto que vai ter ações combatendo o comunismo também dentro de Portugal. E que eu falei, vai ser ultranacionalista, defendendo a ideia de que é uma terra colonizadora, né, para a manutenção do império. Não vai conseguir, né? Vai em 74, quando o Salazar conseguir finalmente sair, né, que vai morrer, Goa finalmente vai conseguir ter, né, a independência dela. Vai defender ideais muito conservadores que vão ser defendidos no Brasil e no resto do mundo. Quando se pensa em conservador, esse termo, Deus, pátria e família, sempre entra. Porque, ai tia, mas é lindo, olha que tema lindo, Deus, pátria e família. Sim, gente, eu também acho que é lindo, mas o problema é, que Deus, de que Deus que é? Qual Deus, de quem esse Deus? Né? Pátria de quem? Pode vir imigrante? Né? Esse imigrante pode ficar aqui, não pode ficar aqui, que pátria, é melhor minha pátria está bem do que a do outro. E família, que formato de família que é? Só homem e mulher? Pô, só homem e mulher, né? Tipo, só homem, mulher, filho, né, avós e tudo mais. É aquelas famílias criadas só pelos avós, é a família de, tipo, homossexuais, é a família, né, em que tem divórcio, tem filho de um outro casamento, entendeu? Então, não tem espaço para isso, gente. O pensamento conservador não tem espaço para isso. Tá? Aqui são algumas imagens de que eu falei, toda ditadura ou governo autoritário adora uma propaganda, gente. Principalmente uma propaganda quando tem benefícios, que nem esse aqui, ó, o selinho do Salazar, né, de comemoração ao Salazar. Hoje,
não se roda. A ideia do governo de Salazar é horrenda para Portugal, tá bom? Então, nada. Aqui tem, né, uma propaganda para votar no Salazar na época, que ainda tinha uma eleição. Finge-se que tem uma eleição, que é para garantir o pão, para garantir a paz, né? Olha que família bonita, né? A conservação da família. Atrás tem uma fábrica para garantir emprego, né? Então, o governo Salazar em Portugal foi muito conservador, também foi muito autoritário, perseguiu muita gente, né? Não tinha manutenção tipo de oposição, tá? E pensa, vai durar muito tempo em Portugal. Portugal só vai conseguir, né, realmente ser democrático depois de 74. Paralela a isso, muito parecido com isso, temos o senhor Francisco Franco, que é este homem aqui. Gente, esse homem é um mais que os homens mais odiados também da Espanha. Assim, tipo, não tem mais status desse homem lá. O cara durou muito tempo, tá? Em governo ditatorial. Ele foi um ditador também mais do tempo na Espanha. As pessoas odeiam, mas por incrível que pareça, tem pessoa que ama o Franco também. O que foi o franquismo? O franquismo foi um período realmente também ditatorial, ou seja, regime autoritário na Espanha. Por que chegou a isso? Guerra civil. É diferente do, mais ou menos, o que aconteceu no Brasil. O que acontece? Para quando teve a ditadura de 64. O que acontece? A Espanha ficou do lado também da Itália, né, e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A Espanha vai se dar mal, né? Porque vai perder. Vai ficar do lado que perdeu na Primeira Guerra Mundial. Ficou destruída também. Ficou sem dinheiro também para quem mandou soldados para os aliados, né? Alemães e italianos. No fim, perdeu. A Espanha está péssima também em dinheiro. O que começa a acontecer? Começa a crescer de novo também o sentimento e o pensamento socialista e comunista dentro da Espanha. Esse pensamento começa a crescer tanto que a eleição de 35 vai colocar um presidente de esquerda lá, que é da Frente Popular. Vai conseguir se eleger de forma democrática. O que acontece? Com medo do que estava acontecendo já na Alemanha também e na Itália desse aumento dessas greves, o partido de extrema direita começa também a ter esse medo, se antecipa, faz o quê? Dá um golpe. Quando eles dão esse golpe, a Espanha entra numa guerra civil horrenda, gente, que vai durar 3 anos de guerra civil dentro da Espanha. O que é uma guerra civil, gente? Quando a guerra acontece somente dentro de um país, não são entre países, é somente dentro do país. Vai ser uma guerra tão horrível, que vai matar muita gente. Vai matar milhões de pessoas dentro da Espanha, tá? Foi marcado como a guerra mais violenta dentro da Espanha, tá? Porque foi muito, muito ruim. O que acontece? Quem que vai ganhar a guerra civil? Vai ganhar o lado do extrema direita. Quando ganhar, o extremo direito vai colocar como líder, né, da nação esse general aqui chamado Francisco Franco. Tá? A Espanha vai se militarizar também muito. Só vai acabar também, assim como em Portugal, só vai acabar com a morte do Franco, né? O Franco vai morrer em 75 e ele, né, vai durar mais um aninho ainda para acontecer o processo de redemocratização do país. O que são as características autoritárias do governo franquista? Vai ser também anticomunista, assim como todos os governos de direita. Vai ter a base estabelecida pelo catolicismo, assim como Portugal é um país extremamente católico, a Espanha, até hoje, gente. Então, a Igreja Católica vai ajudar muito o governo Franco na Espanha, tá? Vai perseguir também, vai denunciar, tá? Então, por isso que vai ter um forte apelo, né? Vai ter um forte apelo dentro da Igreja Católica e dentro da Franco.
Essa aqui, gente, é a bandeira da Espanha. Lembrando, hoje a Espanha é um país, é uma república. A Espanha é monarquista, tá bom? A Espanha tem um rei ainda, mas quem manda lá dentro da Espanha é o primeiro-ministro. O que que acontece? No governo de Franco, vai acabar a monarquia? Não, ainda vai ter um monarca, só que o monarca também vai ter vez nenhuma. É por isso que essa bandeira, tá, tem esse brasão na bandeira espanhola, tanto que a bandeira espanhola não é mais assim. Tá vendo que a bandeira espanhola hoje, ela é dessa cor também, vermelho e amarelo, mas ela só também tem um brasão da família espanhola, monarca espanhola. Quando foi o tempo do governo do Franco, tinha essa águia também. O governo franquista, assim como outros governos, né, autoritários, vai ter uma forte repressão e oposição à resistência, né? Vai matar e prender muita gente mesmo. O que acontece? Por que, que muita gente, então... Ô, tia, mas com tudo isso, por que, que muita gente gosta do Franco ainda na Espanha? O que, que acontece? No contexto da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, o Franco estava lá ainda, né? Para que, quando o mundo foi dividido em duas ideologias comunista, de influência comunista e ideologia de influência capitalista, o que os Estados Unidos faz? Para não perder apoio, começa a investir muito dinheiro na Espanha. Então, até parece que a Espanha está ótima, apesar de o Franco deixar a Espanha quebrada. Vai parecer que está tudo ótimo. Por quê? Porque os Estados Unidos vai continuar injetando investimento dentro da Espanha. Então, muita gente vai considerar, nossa, foi um momento lindo, maravilhoso, sendo que, na verdade, foi um momento extremamente violento, tá? Essa imagem aqui, vai estar no livro de vocês, gente, ela é uma imagem muito legal, que é do Picasso, né? Não sei se vocês sabem, o Pablo Picasso, ele é espanhol, é um pintor espanhol, muito famoso, né, gente? E ele pintou esse quadro, que chama-se Guernica. Esse quadro ele é gigantesco, ele é um painel assim, gigantesco, que nele é para mostrar os horrores da Guerra Civil. Gente, a Guerra Civil é um episódio que é marcado na mente dos espanhóis muito fortemente, eles têm muito medo de uma outra guerra por causa disso. Esse quadro tipo, vale tipo, milhões de dólares, tá? E ele, se vocês forem ver assim de perto, como ele é muito grande, tem várias partezinhas deles que chama bem atenção. Então, tipo, né, tem muito a ideia de sofrimento e tudo mais, é bem legal. Pessoal, façam as tarefas então que eu vou pedir para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai voltar falando nazismo e fascismo na Segunda Guerra Mundial. Beijo para vocês. Tchau.